Livro Powerless, de Lauren Robert. Tradução: Ivanir Calado. Narração: A.K. Souza. Talvez não seja preciso ter um poder para ser poderosa. Para todas as garotas que já se sentiram sem poder algum. Capítulo 1. Paedin. Um líquido espesso e quente escorre pelo meu braço. Sangue. Engraçado, não lembro do guarda me cortando com aquela espada antes que o meu punho acertasse o rosto dele. Apesar de ser um relâmpago, pelo jeito ele não conseguiu se mover mais depressa do que meu gancho de direita em seu maxilar. O cheiro de fuligem incomoda meu nariz, me obrigando a tampá-lo com a mão suja para impedir um espirro. Seria uma forma muito idiota de me flagrarem. Quando tenho certeza de que meu nariz não vai alertar os imperiais que espreitam logo abaixo, volto a encostar a mão na parede imunda em que minhas costas estão apoiadas, com os pés firmes do lado oposto. Depois de uma inspiração profunda que me faz engasgar com a fuligem, volto a subir lentamente. Minhas costas ardem quase tanto quanto o nariz, mas me forço a continuar espremendo o corpo para cima, ainda me controlando para não espirrar. Escalar uma chaminé por dentro não era exatamente o que eu tinha planejado fazer hoje à noite. O espaço apertado me faz suar, mas engulo o medo e subo até o topo, morrendo de vontade de trocar as paredes imundas por uma noite estrelada. Quando minha cabeça finalmente irrompe, engulo com avidez o ar espesso e dou um impulso para pular a borda da chaminé, sentindo o bombardeio imediato de uma nova mistura de cheiros muito mais desagradável do que o fedor de fuligem grudado no meu corpo, nas minhas roupas e no meu cabelo. Suor, peixe, temperos e provavelmente algum fluido corporal se misturam para criar o aroma que envolve a alameda dos larápios. Me equilibrando no topo da chaminé, semicerro os olhos na escuridão do telhado para inspecionar meu braço pegajoso, sem a dor penetrante que costuma acompanhar um corte de espada. Eu quase tinha me esquecido de examiná-lo. Rasgo um pedaço da camiseta suada grudada no corpo e uso como pano para limpar o corte. A Dena vai me matar por estragar a costura. De novo. É uma surpresa quando não sinto a familiar pontada de dor ao esfregar o braço no tecido áspero, limpando aquela coisa grudenta sem a menor paciência. E então que sinto o cheiro. Mel. O mel dos pães de doce nos bolsos do meu colete esfarrapado, escorrendo e pingando, me fazendo achar que era sangue. Suspiro revirando os olhos, mas é uma surpresa bem-vinda. Até mesmo ficar com a roupa encharcada de mel era melhor do que tentar limpar sangue. Respiro e olho por cima das construções se desfazendo em ruínas, envolta nas sombras lançadas pelos postes de luz trêmula que salpicam as ruas. Não há muita eletricidade na favela, mas o rei nos cedeu generosamente alguns postes com lâmpadas, graças aos Volts e aos eruditos, que usaram suas habilidades para criar uma rede elétrica sustentada. Preciso de um esforço excepcional para permanecer nas sombras. À medida que se avança para longe da favela, as lojas e casas vão ficando cada vez maiores e em melhores condições. Barracos se transformam em casas, casas em mansões, seguindo até a construção mais intimidante de todas. Forçando a vista na escuridão, mal consigo enxergar as torres enormes do Castelo Real e a cúpula da arena esférica ao lado. Meus olhos se voltam para a rua que se desenha à minha frente e examino as construções precárias ao redor. A Alameda dos Larápios é o próprio coração da favela, bombeando o crime e o tráfico por toda a cidade. Percorro com o olhar as dezenas de becos e vias que se ramificam, me perdendo no labirinto urbano antes de dirigir um suspiro e um pequeno sorriso à rua familiar abaixo de mim. Meu lar. Mais ou menos. Tecnicamente,
Um lar implica um teto acima da cabeça. Mas é muito mais divertido olhar para as estrelas do que para um teto. Eu sei porque já tive um para analisar toda a noite, quando não precisava da companhia das estrelas. Meu olhar traiçoeiro varre a paisagem até a área onde fica minha antiga casa, espremida entre a Rua dos Mercadores e a Rua dos Olmos, onde, provavelmente, uma pequena família feliz está sentada em volta da mesa de jantar, rindo e falando sobre o dia. Ouço uma pancada, seguida por murmúrios que me arranca dos pensamentos ressentidos. Fazendo força para o ouvir, mal consigo identificar a voz abafada e profunda do guarda que dispensei gentilmente das obrigações há pouco tempo. Veio por trás de mim, em silêncio, feito um camundongo, e então, quando percebi, levei um tapinha no ombro e um soco na cara. Uma voz feminina, muito irritada e aguda, ecoa subindo pela chaminé. Você é um relâmpago, pelo amor da peste, não deveria ser rápido ou algo do tipo? Ela suspira. Você conseguiu dar uma olhada no rosto da pessoa antes de deixar que me roubasse? De novo? Só vi os olhos, murmura o guarda. Azuis, muito azuis. A mulher bufa irritada. Grande ajuda. Agora vou parar todo mundo na rua para ver se os olhos combinam com essa descrição detalhada. Muito azuis. Contenho um sorriso quando ouço um estalo na outra extremidade do cômodo, seguindo por um coro de passos abafados. Pelo gemido da madeira apodrecida se movendo sob vários pares de botas, deduzo imediatamente que mais 3 guardas se juntaram à caçada. E essa é a minha deixa. Pulo da chaminé e seguro na beirada do telhado, balançando as pernas até me pendurar sobre a rua. Soltando todo o ar, abro as mãos e mordo a língua para não gritar quando a gravidade me puxa para o chão. Com uma pancada suave, caio sem elegância em uma carroça cheia de feno. A palha me espeta através da roupa como uma almofada de alfinetes de adena, e uma nuvem de fuligem e feno sobe na brisa da noite quando salto para a rua. Depois do tempo gasto arrancando palha do cabelo emaranhado, começo a jornada de volta ao forte, serpenteando por entre as velhas carroças dos comerciantes deixadas na rua durante a noite, os pés dançando sobre o lixo e as bugigangas, larápios encostados nas paredes dos becos ou enfiado entre as construções trocam sussurros enquanto eu passo. Sinto o peso da adaga enfiada na bota e relaxo com o conforto do aço frio ao passar por grupos de outros sem-tetos, amontoados na noite. Dá para ver o brilho fraco dos campos de força roxo que protegem alguns, mas outros não têm sequer uma habilidade que os permita dormir em paz, o que é exatamente o que os leva a chamarem a favela de lar. Ando passos rápidos e seguros enquanto meu olhar varre os becos, jamais baixando a guarda. Os pobres não discriminam. Um xelim é um xelim. E esses sujeitos não se importam de atacar alguém em piores condições do que eles para ficar com a moeda. Vários guardas cruzam meu caminho enquanto sigo em zigue-zague pelas ruas, me obrigando a desacelerar para me afastar deles. Cada loja, cada esquina e cada rua foi agraciada com a presença de policiais maliciosos com uniformes brancos. Esses imperiais violentos foram postos ao longo de toda a alameda dos larápios, por decreto do rei, devido ao aumento na criminalidade, o que certamente não tem nada a ver comigo. Entro em um beco menor, aparentemente sem saída, e avanço até o final. Em um canto vejo uma barricada feita de carroças quebradas, papelão, lençóis velhos e só a peste sabe o que mais. Antes mesmo de chegar à pilha de lixo que chamamos de lar, um rosto meio escondido por cachos revoltos que descem até o ombro surgem por cima do forte. Conseguiu?
Desdobrando as pernas compridas, ela se levanta sem esforço e atravessa a parede de 1 metro de altura da nossa barricada de lixo sem pensar 2 vezes. Depois vem correndo em minha direção com tanta esperança nos olhos que seria de imaginar que eu lhe ofereci um teto de verdade e uma refeição quente. Porém, ainda que eu não possa lhe dar isso, tenho uma coisa muito melhor, na opinião dela. Solta um suspiro. Você me ofende duvidando de mim, Adena. Achei que você teria um pouco mais de fé nas minhas habilidades depois de todos esses anos. Tiro a mochila das costas e pego a seda vermelha amarrotada. Não consigo conter um sorriso quando uma expressão de espanto surge no rosto de Adena. Ela arranca a seda das minhas mãos, ávida, passando os dedos pelas dobras macias do tecido, espiando entre os cachos que pendem diante dos olhos castanhos esverdeados. Ela me encara como se eu tivesse erradicado a peste com as minhas próprias mãos e não apenas roubado um tecido de uma mulher que não vive lá muito melhor do que a gente. Como se fosse um feito heróico, não vilanesco. O sorriso de Adena é tão radiante que poderia competir com o sol sobre o deserto escaldante. Pai, você faz milagres com as suas mãos leves, sabia? Ela envolve meu corpo me esmagando em um abraço que faz mais mel escorrer pelo colete e se embolsar nos meus bolsos. Por falar em mão leve, consigo me soltar para enfiar as mãos no bolso, pego 6 pãezinhos doces, pegajosos e amassados, só um pouquinho menos apetitoso agora que foram polvilhados com feno. Adena arregala os olhos antes de pegar um pãozinho na minha mão com a mesma avidez que segurou o tecido. Ela se vira no meio da mordida e vai até o nosso forte, resoluta, se jogando nos tapetes ásperos e descoloridos dentro da barricada. Em seguida, dá um tapinha no lugar ao seu lado, cheia de expectativa. Diferentemente dela, eu pulo sem qualquer elegância por cima do tapete do forte antes de me sentar. Aposto que Maria não ficou muito feliz por ter sua loja assaltada. De novo, a coitada deveria mesmo melhorar a segurança. Adena mastiga um pão doce com um sorriso torto se juntando às migalhas grudadas no seu rosto. Apesar de eu ter roubado a mulher no mínimo 1 vez por mês nos últimos anos, por enquanto ela só conseguiu concluir que eu sou um ele. Pelo menos está tentando. Na verdade, digo dando de ombros. Maria conseguiu que mais 2 imperiais fossem postados perto da loja, além dos de sempre. Ela deve estar ficando cansada de todos os pãezinhos doces roubados, ano após ano. Adena semicerra os olhos ao ver meu sorriso. Graças a pestes não te pegaram, pai. Assim que a frase ressoa pelos lábios dela, meu maxilar trinca instintivamente, enquanto o dela permanece aberto no meio de uma mordida. Adena se encolhe, franzindo a testa e pigarreando. Desculpe, é um mau hábito, diz. Meus dedos vão até o anel grosso no meu polegar, girando-o distraidamente, e consigo esboçar um sorriso fraco. Esse é um assunto que geralmente tentamos evitar, mas é minha culpa que tenha se tornado constrangedor para começo de conversa. Tudo por causa de um momento de fraqueza pelo qual eu gostaria de não sentir tanto alívio. Você sabe que não são as palavras que me incomodam. É o significado delas. Interrompe Adena com um sorriso e uma imitação assustadoramente precisa da minha voz. Quase engasgo com a minha risada e o pedaço de pão doce. Está me imitando, é? Como resposta, ela dá uma mordida no pãozinho antes de completar de boca cheia. E não é a peste que deixa você enjoada, é o que veio depois. Minha resposta é assentir devagar, traçando com os dedos de maneira distraída a tampa gasta do tapete. Uma sensação familiar sob minha mão. A ideia de agradecer à peste que matou milhares de ilirianos tira o meu apetite até mesmo pelos pães doces.
de agradecer a algo que provocou tanta dor, tanta morte e tanta segregação. Mas tudo o que importa na sociedade agora é quem a peste não matou. O reino ficou isolado durante anos para impedir que a doença se espalhasse pelas cidades ao redor, e somente os mais fortes de Ilha sobreviveram à enfermidade que alterou a genética dos seres humanos. Os rápidos ficaram extremamente velozes, os fortes ficaram imbatíveis, e os que se esgueiravam nas sombras se tornaram as sombras. Inúmeras habilidades sobrenaturais agraciadas somente aos ilianos, todas variando em força, propósito e poder. Dons concedidos como recompensa pela sobrevivência. Eles são os notáveis, são extraordinários, são excepcionais. Só começa Adena, cutucando seu pão doce e, por incrível que pareça, tendo que se esforçar para formar uma frase. Só tome cuidado, pai. Se te pegarem e você não puder se livrar na lábia, eu vou ficar bem. Declaro em um tom meio casual demais, ignorando a preocupação que me invade. É isso que faço, Adena. É isso que sempre fiz. Ela suspira sorrindo e faz um gesto de desdém. Eu sei. Você sabe se virar com os notáveis. Sinto de novo aquela onda de alívio, seguida por uma mistura de culpa e gratidão por ela me conhecer como ninguém. Porque nem todos os que sobreviveram à peste tiveram a sorte de ganhar habilidades. Não, os comuns era apenas isso, comuns. E nas décadas depois da peste, os comuns e os notáveis viveram em paz, até que o rei Edric decretou que os comuns não pertenciam mais ao seu reino. Isso foi há mais de 3 décadas, quando uma doença se espalhou pela terra, devido ao surto do que quase certamente era só uma enfermidade qualquer. Os curadores do rei aproveitaram para dizer que os comuns estavam transmitindo uma doença indetectável, afirmando que era provavelmente por isso que não haviam desenvolvido habilidades extraordinárias, que o contato prolongado com eles era prejudicial para os notáveis e seus poderes, e que, com o tempo, os comuns levariam ao fim das habilidades que os notáveis tanto lutavam para proteger. Luto contra a vontade de revirar os olhos ao pensar nisso. Meu pai achava que era tudo conversa fiada, e eu não discordo. Mas, mesmo se eu tivesse alguma prova de que o rei estava mentindo descaradamente, não é como se fosse acreditar em uma garota da favela. Mas o rei não poderia permitir que a sociedade notável fosse enfraquecida, ou coisa pior, por meros comuns. Para os extraordinários, a extinção não era uma possibilidade, e assim teve o início o expurgo. Mesmo agora, décadas mais tarde, as histórias dos corpos espalhados na areia sob o sol escaldante são contadas em tom casual, em volta de fogueiras, contos de terror sussurrados entre as crianças. A mão pegajosa de Adena se fecha sobre a minha, os dedos cobertos de mel, doces, como o sorriso largo que ela dirige a mim. Meu segredo está guardado no brilho dos seus olhos, na lealdade estampada em sua expressão. Passei uma parte muito grande da minha vida conformada com o fato de que nunca viveria algo verdadeiro de novo, que toda amizade seria falsa, que toda gentileza seria calculada. Esconda seus sentimentos, esconda o medo e, mais importante, esconda-se por trás da sua máscara. Ninguém pode saber, Paedin. Não confie em ninguém, só nos seus instintos. A voz suave do meu pai ecoa estranhamente ríspida na minha cabeça, lembrando-me de que cada parte da minha vida deveria ser uma mentira e que a garota sentada à minha frente deveria ser enganada, como o restante do reino. O egoísmo só tomou conta da minha sanidade por uma única noite, mas foi o suficiente para colocar nós duas em perigo. Certo, chega de falar sobre a peste, diz Adena, alegre, examinando o beco antes de acrescentar.
e sobre a sua situação. Não me dou ao trabalho de reprimir um suspiro de descontentamento. Parece que 2 anos não foram tempo suficiente para você treinar sua sutileza, Adena. Duvido que ela esteja sequer me escutando. Duvido que consiga se concentrar em qualquer coisa além do tecido que agora desliza entre seus dedos, com os olhos castanhos esverdeados examinando o material da costura. Adena abandona o assunto anterior para falar sobre as peças que fará com a seda nova. Suas mãos marrons calorosas mergulham nos retalhos sobre a luz tremeluzente do poste, dobrando beiradas, prendendo alfinete nos cantos e furando os dedos, o que a faz xingar. Entramos no tipo de conversa fácil que só acontece depois de vários anos sobrevivendo lado a lado nas ruas, o que facilita a interpretação das palavras emboladas que Adena solta enquanto segura os alfinetes entre os lábios. Deito-me, finalmente relaxando. Enquanto observo seus dedos firmes e a testa franzida, Adena concentrada demais no trabalho para dormir. Uma pontada de dor me faz abrir os olhos de repente, esquecendo o sono. Sentindo a pedra afiada que brota no piso do beco, resmungo grogue. Escuta o que estou dizendo. Um dia desses vou roubar uma cama. Adena revira os olhos exatamente como em todas as noites em que faço a mesma promessa vazia. Só acredito vendo, pai, responde cantarolando. Já me revirei de um lado para o outro mais ou menos umas 20 vezes quando o cobertor áspero e embolado me atinge na cabeça. Se você não parar de se mexer, juro que vou te costurar na porcaria do chão, diz Adena com a doçura de um pãozinho coberto de mel. Só acredito vendo.